Bem-vindos ao podcast Senseiya, Brunão. E aí, Bruno, tá bem? Ouro Olímpico, Brunão. Mais ou menos, né, Xará? O sítio lá pegou fogo, mas eu tô bem. Brunão, foda isso. Arrumando a vida aqui. Excelente. Vai dar tudo certo. Sério, imagina. Quinta-feira, sem em casa, chega em casa, ó. O sítio lá de Marechal pegou fogo. Ô, louco. Que isso, velho, que treta. Ainda bem que nada de valor foi perdido. Vai dar tudo certo. Muito menos, especialmente as vidas, né? Exatamente. Não tinha ninguém lá, assim. Era no caso o quarto que pegou fogo. No caso o quarto que pegou fogo. Era ou pra eu, ou pra uma das empregadas que meteu, sei lá. Não tinha ninguém lá, então. Estamos aqui com a Aline. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Finalmente consegui. Exato. Voltar aqui. Tudo bem aí. Finalmente, né? Tá difícil, mas deu. Exato. Estamos com a nossa recruta Isa. Oi. E aí, Isa, beleza? Eu tô meio dopada, mas tô bem. Tá todo mundo meio doente, né, cara? Tá ridículo isso. Domingo. Domingo da gripe do Ouro Olímpico. De Olimpíadas. Olimpíadas, de gripe, tá foda. E temos o Alan. E aí, Alan? E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? E acho que eu sou o único que não tô nem aí pra Olimpíadas, que eu não tô fora de tudo. Medalha de ouro e não ligar pras Olimpíadas. É ouro, porra. É ouro, porra, mano. É isso aí. Tudo nosso. Bom, hoje a gente vai fazer um podcast aqui, um podcast diferente. Um podcast meio aleatório de um assunto que sempre aparece no fandom de Saint Seiya. Toda vez que tem uma possibilidade de algo novo, um projeto novo de Saint Seiya, existe esse coro de grande parte do fandom de querer um remake. Faz um remake, faz não sei o que lá, faz um remake, e o remake tá sempre na baila das opções do que o pessoal quer. Então, a gente pensou em fazer. Então, vamos falar um pouco de remake, de repente dar algumas ideias do que a gente gostaria que fosse, e no final a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, que o Brunão vai nos guiar pra gente ver se a gente chega num remake do próprio podcast. Mas antes de a gente começar, eu vou dar aqui as nossas redes sociais, senão a Nicole vai me dar um pito fora do ar. Então a gente tem a nossa comunidade, a principal, facebook.com/podcastsenseiya, onde você pode conversar com a gente, mandar mensagem, a gente posta nossos podcasts, os nossos aniversários não, mas aniversários dos personagens, dos dubladores, compartilha uma série de coisas, e é lá onde a gente basicamente conversa com o pessoal mesmo. Nós postamos o podcast no soundcloud.com/podcastsenseiya. Você também pode deixar comentários lá. Nós geralmente lemos os que são deixados lá também. Lá tem o feed, lá tem tudo para você assinar. E nós temos o Twitter, twitter.podcastcdz, o arroba podcastcdz. E para quem curte RPG de Saint Seiya, de Cavaleiros do Zodíaco, nós temos o cdz.com.br/sse. Tá um pouquinho meio desestruturado, mas geralmente rolam umas partidas lá de RPG de Cavaleiros. Dado o recado, vamos embora pro tema então. Então o tema é remake, Brunão. Eu achei bacana porque você deu a ideia da gente diferenciar remake de remaster, de reboot, de whatever. Então fala pra gente qual que é a diferença entre cada um deles. Veja só, cara, por que eu dei essa ideia? Esse é um assunto muito antigo, de certa forma muito popular em Saint Seiya. E às vezes as pessoas usam esse assunto para tentar, digamos assim, denegrir certos aspectos da obra de Saint Seiya. Por exemplo, fala assim, eu quero um remake que seja inspirado apenas no mangá, porque o mangá é o canônico, etc. Então, assim, para muitas pessoas não é um assunto muito legal de conversar, porque, sabe, já foi conversado muito, assim, rola treta em torno dele o tempo inteiro. E uma coisa que você percebe quando você conversa com as pessoas sobre esse assunto é que as pessoas confundem, assim, elas dizem que remake é uma coisa, para uma pessoa remake é outra coisa, etc. Então acho que seria legal a gente começar a conversa estabelecendo o que é um remake, assim, porque para muitas pessoas um remake seria, na verdade, uma remasterização da obra original. Para muitas pessoas,
um remake seria um reboot completo da série, para muitas pessoas um remake seria uma sequência para a série. Então acho que seria interessante a gente estabelecer a diferença entre essas 4 coisas. O remake, o reboot, o remaster e a sequência. Acho que se a gente estabelecer a diferença entre essas 4 coisas, fica tranquilo. Boa. Podemos fazer assim? Podemos fazer assim. Então vamos começar, Xará, com a remasterização. O que é uma remasterização, Xará? Normalmente nas obras de animação, você cria uma cópia mestre. Notem, digamos assim, que o original de Saint Seiya já nasce uma cópia, e a partir dessa cópia mestra, você cria todas as outras cópias. Uma remasterização é você trabalhar em cima dessa cópia mestra para, digamos assim, melhorar a qualidade do som e da imagem. Por exemplo, o que fizeram agora com Jojo Bizarre Adventures. Pegaram a versão antiga e fizeram uma versão totalmente nova, remasterizada, com áudio muito melhor, com traço, desenho muito melhor. Assim, a obra é exatamente a mesma. A diferença é que tem melhoramentos audiofônicos, cinematográficos, videográficos, etc. Isso é uma remasterização. A mais famosa que eu conheço assim, é a de Akira, que os caras pegaram o vídeo original mesmo e corrigiram tudo que tinham que corrigir na mão, no dedo. Quando fazem os Blu-rays, por exemplo, a versão corrigida, por exemplo, a gente falou muito do Blu-ray de Soul of Gold, que corrigiu alguns problemas que a gente apontou no anime que saiu. Isso é uma remasterização. Eles não mudam história, eles não mudam nada. Eles só, digamos assim, melhoram a qualidade do produto. Algumas pessoas querem isso de Saint Seiya. Querem que apareça, digamos assim, uma versão exatamente igual à do anime, mas com qualidade de animação moderna, entendeu? Não aquela qualidade da década de 80. Ok, boa. Outras pessoas, Xará, querem um completo... o que elas chamam de remake seria, na verdade, um completo reboot na série. Um completo reset na série, no sentido, assim, descartar toda a continuidade temporal e espacial da série para abrir um espaço onde você possa recriar todos os personagens, onde você possa recriar toda a linha histórica e recriar toda a história de fundo da série. É como se fosse resetar a coisa mesmo de vez. Pega, por exemplo, Xará, uma obra da qual você é muito fã, que é o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera teve 4 reboots, assim. Desconsideraram totalmente a versão original de 1925 e criaram versões novas, mesmo assim, que desconsideram totalmente a continuidade da obra original, que foram obras de 43, 62, 89 e 2004. Assim, um reset completo na série. Um exemplo dentro do universo Saint Seiya de um reboot é o filme Lenda do Santuário. Né? É um exemplo bem a minha dúvida era assim, a minha dúvida sobre essa história do reboot é, por exemplo, você deu o exemplo de Fantasma da Ópera. Aí eu fico pensando, será que quando muda de... por exemplo, era um livro... Aí não é uma adaptação, Brunão? Não, adaptação seria mais em relação a qual é o veículo que você está usando para transmitir a história, né, Xará? Se é num livro, se é numa série de TV, se é num videogame, mas tipo assim, entre essas versões de Fantasma da Ópera, elas não têm a mesma continuidade, entendeu? Exato. Cada uma delas tem a sua própria continuidade. Então assim, quando o cara criou a versão de 1943, ele resetou completamente a continuidade que foi estabelecida na versão de 25 e criou a própria história. Frankenstein, por exemplo, a mesma coisa. Drácula, por exemplo, a mesma coisa. Vários filmes do Batman, por exemplo, a mesma coisa. Os filmes do Batman, realmente. Super-Homem, por exemplo, Man of Steel agora, a mesma coisa. Desconsidera totalmente as versões antigas. Pega Godzilla também, por exemplo. Boa. É que eu tenho mais facilidade de ver o reboot quando é no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo veículo, na mesma mídia, né? Vamos dizer assim, né? Tipo filmes do... Agora, em mídias diferentes, parece que é uma adaptação só. E aí não chega a ser um reboot, assim. Um muito famoso, por exemplo, na animação, Xará, a gente tem o anime
Neon Genesis Evangelion, e a gente tem o filme que é um reboot da série, que é o Rebuild of Evangelion. Isso, esse realmente exato. Aí a gente chega no remake, Xará. Remake. O que é um remake? É você construir uma história, por exemplo, um filme, uma série de TV, alguma coisa assim, que é baseado num trabalho anterior e que conta a mesma história. Então a gente tem um famoso agora que é o Ghostbusters, por exemplo. É um filme, digamos assim, que está na linha temporal estabelecido pelo filme original, que está contando mais ou menos a mesma história. Aí depende, assim, ele pode estar contando a mesma história no sentido assim, tá na mesma linha temporal, tá repetindo a mesma história, ou digamos assim, tá contando a mesma história, mas numa linha temporal um pouco mais à frente. Isso é um remake. Tem também, assim, trocentos exemplos diferentes de remake, assim, Por exemplo, em Saint Seiya, eu posso dar o exemplo de Saint Seiya também, que mais se aproximou disso aí até agora. Até agora, o que a gente pode dizer que é um remake, por assim dizer, de Saint Seiya são as animações que a gente encontrou nos jogos do Pachinko, né? As versões, que são ilustrações que a gente vê nos cards dos jogos de celular, né? Especificamente da mobile, que acabou, né? Cosmo Slot, que tá acontecendo agora, né? E eu diria também que os jogos também têm suas versões, são remakes de certa forma. Exatamente. Jogos de videogame mesmo, PlayStation 2, PlayStation 3, 4. Boa, Alan. Eu pensei bem nisso mesmo. Para você ver exemplos famosos, Xará, Akira Kurosawa fez um filme famosíssimo chamado Sete Samurais. Então fizeram um remake disso no Faroeste, que são os Sete Magníficos, entendeu? Estão contando exatamente a mesma história e está sendo baseado numa obra anterior. Isso é um remake. E aí a gente tem a sequência, Xará. A sequência seria você tomar uma obra anterior como base e você continuar a história ou expandir a partir daquela base original a mesma história. Digamos assim, considerando toda a continuidade que foi estabelecida, usando o mesmo universo que está estabelecido na obra original, seja, por exemplo, você contar na ideia, por exemplo, de um prequel de eventos que acontecem antes da história que serve como base, ou um sequel, uma sequência para contar os eventos que vêm depois da história que você está tomando como base. Aí a gente tem, por exemplo, a saga de Asgard em Saint Seiya, que está contando os eventos depois da saga do Santuário, a saga de Hades, a saga de Poseidon, etc. São o próprio Ômega, são todas continuações da coisa estabelecida que tem em Saint Seiya. Aí, para algumas pessoas, o que tem que acontecer é uma sequência, para outros tinha que ser um remake, para outros tinha que ser um reboot, para outros uma remasterização. Bem então, pontuado. Acho que era legal pontuar essas coisas. Com certeza, com certeza. Eu gostei muito que o Alan fez essa ligação com o Saint Seiya, então vamos recapitular aqui. Remaster a gente nunca teve de Saint Seiya, até então. Não só se você considerar... O quê? Só se você considerar... que o Blu-ray é remaster. Teve na TV, chegou a ser lançado em VHS no passado, e depois em 2002 eles fizeram a remasterização para DVD. Isso foi uma coisa bem técnica, não acrescentaram e nem modificaram nada de fato. Simplesmente transportaram de uma mídia antiga para uma mídia mais moderna, e aí mais recentemente eles fizeram a conversão para Blu-ray, que foi basicamente um upscale, uma remasterização de verdade, né? Isso aí é o que a gente mais tem próximo do que seria. Boa, excelente. E aí nós temos de reboot, a gente teve o Lenda do Santuário, que é o filme recente, que de fato se encaixa no que é o reboot, você recontar a história que já conhece de uma forma um pouquinho diferente. O remakes, eu penso que nem o Alan, realmente remakes de Saint Seiya, a gente tem todo tipo de jogo que sai, mais ou menos um remake da história de Saint Seiya, porque você acaba contando a história de uma forma diferente num jogo, toda vez que você muda a mídia é uma forma diferente. A história não muda, mas a mecânica muda até pela... Exato. É um complemento. Nada que atrapalhe, ela só faz complementar, né? Ela não vai mudar todo o rumo da história. Exatamente. Entendeu? Não muda os fatos, ou enfim. Em sequência, a gente já teve o Ômega, a gente já teve o Pop Soul of Gold recentemente. Então, é bacana como o Sensei, de uma certa forma, já flertou com vários tipos de refação da sua própria série, né? Que é uma das formas de também você
perpetuar, né, a obra durante o tempo, de uma certa forma. Feita essa definição, a primeira brincadeira que a gente vai fazer perguntaram pra gente na comunidade qual seria o remake de cada um da gente, que a gente gostaria. Eu tenho um, que pra mim eu gostaria que muito acontecesse, não sei se vai acontecer. Eu queria saber de vocês, bem rapidinho, como é que vocês gostariam que fosse um reboot, remake, remaster, sequência, o que vocês gostariam que fosse nesse sentido de Sensei. Então eu vou começar com a Isa, que tá quietinha. Isa, você tá prestando atenção, Isa? Tá aí? Você já disse, Isa, que você, se tivesse um remake, tudo que você gostaria é que o Queen tivesse peitos. Eu gostaria que você expandisse um pouco mais esse conceito, rapidinho, pra dizer o que exatamente seria uma animação, seria com ceia, como é que seria esse seu remake, seu reboot, seu remaster, sei lá. O remake, no caso, seria... Eu entendo que remake seria fazer seguindo a linha do mangá, certo? Então deixa eu te perguntar, você gostaria de um remake, de um reboot ou de uma coisa assim? Antes de começar tudo, porque às vezes não quer, sei lá eu. Assim, eu acho que quando o mangá é muito diferente do anime, eu acho válido. Quando não aí eu acho meio que desnecessário fazer um remake, fazer tudo de novo. Então você faria um remake em animação? Assim, eu acho que certas coisas podiam ter sido melhoradas, podem ser melhoradas em um remake. E outras podem ser desconsideradas. Tá, legal. Se eu tivesse que fazer um remake, eu acho que o que eu deixaria, assim, as principais coisas que eu deixaria seria o fato do Kido não ser o pai de todo mundo. Eu deixaria como tá no anime. Legal. Eu tiraria a Casa de Libra por motivos óbvios. E eu deixaria o Queen como ele tá no mangá. Ok. Então vamos dizer assim, você faria um remake do anime clássico com essa diferença, seria basicamente isso. Ok, não, excelente. Não tem porque são as coisas que mais me incomodaram do mangá pro anime, então eu deixaria assim. É justo. Sabe uma coisa que também eu acho que de uma certa forma, faz parte desse universo, aí o Alan pode me corrigir, de remake, de reboot e até de recontar a história de uma forma diferente. Eu acho que os musicais entram também nessa categoria, de você recontar a história de uma forma um pouquinho diferente. São remakes também. São remakes também. Acontece muito. Exato. Então, de repente o remake podia ser um musical, Isa. Existe um musical de Saint Seiya que conta a história do santuário, etc, ou são só os filmes? Eu não conheço muito. Não, na verdade só tiveram dois. Teve o primeiro que era chamado o musical do SMAP, né? Daquele grupo, daquela boy band que, pelo que eu ouvi, rumores aí, parece que tá se desfazendo. Tem um boato recente sobre isso. Tem um boato aí, eu não tô nem aí, assim. Eu só reparei que eu vi alguém postando uma matéria essa semana sobre... Lembrando que o SMAP uma vez fez um musical de Saint Seiya. Então aí postaram isso. Aí eu sempre vou atrás dessas coisas sobre uma imagem nova, vídeo e tal, mas é difícil. Então teve esse musical da década de 90, do comecinho da década de 90, né? Teve um mais recente, agora de 2012, se não me engano, 2011, 2012, não lembro agora de cabeça, que era o chamado Super Musical, né? Que é uma versão do filme da Ares, né? E esse também foi um remake. E do musical do SMAP era só da saga de Poseidon, né? Era só focado na saga de Poseidon, apenas. E o atual, o mais recente, era só do filme da Ares. Ninguém abordou as outras sagas, não, até agora. É porque depende da demanda. Claro. Se tivesse como ter um musical de Saint Seiya, como foi com o musical de Prince of Tennis, que foi algo muito comprido, e até hoje tá rolando, não sei nem porquê, teria como fazer desde o Santuário, aí teria como fazer Santuário, Asgard, Poseidon, Hades, daria pra fazer direitinho, se a demanda pedisse. Mas ultimamente eles estão fazendo bem pouquinho. Por causa acho que depende mais da franquia. Kuroshi Tsuji que tá ganhando bem mais destaque, porque o musical foi renovado no final do ano passado, com novos atores, e vão fazer e vai ter um arco novo do musical agora. Boa, bacana. Mas então, no que tange a Saint Seiya, você gostaria de ver meio que o anime sendo refeito com essas mudanças que você pontuou, da casa de Libra, o Queen com peitos e
o Kido ainda não é pai de todo mundo. Fora isso, o anime clássico vai bonito pra você. Excelente. É porque eu ainda acho que o Queen é uma mulher no mangá. Justo. Eu ainda acho isso. Uhum. Eu confesso que eu nem lembro do Queen na história, cara. Então eu vou por você. Se você diz, tá dito. Vamos então para ele, pro Alan. Alan, você já se posicionou aqui contra o remake. Mas, se tivesse que acontecer, qual opção iria pra você? Não, assim, eu sou muito fã do anime, né? Todo mundo sabe, careca de saber. Mas, eu não sei, se fosse pra escolher, considerando o que fizeram com Lenda do Santuário, eu prefiro que fosse feito um remake. Porque, sei lá, o reboot pode ser muito exagerado. Claro. Sim, pode ver algo pior do que a gente viu no Santuário, que eu até hoje não me conformo. Mas então, assim, pra mim um remake seria o não levável hoje em dia, sabe? Eu sei que muita gente pede e tal, uma coisa mais próxima do mangá, e eu até entendo que possa funcionar, sabe? Assim, eu confesso que do que eu tenho visto de remake, agradou tanto até então nas outras mídias, né? Outros animes, na verdade. Aí eu vi Sailor Moon, né? Sailor Moon Crystal foi um exemplo claro pra mim, que a primeira temporada pra mim foi um desastre, eu não gostei nem um pouco, achei totalmente dispensável, assim, não superou o anime clássico pra mim, por mais que o anime clássico tenha uma fórmula batida, aquela coisa chatinha de um monstro do dia, não sei o quê, mas tinha no anime antigo. Só que o que eles fizeram na temporada atual, Sailor Moon, a terceira temporada que eles chamam, né? A terceira temporada de Sailor Moon Crystal, eu já achei bem interessante a proposta, entendeu? Assim, eu vi que dá pra fazer uma coisa legal também. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando que Sensei talvez daria certo. O problema é que eu não vejo o mangá como uma coisa perfeita, como muita gente vê, entendeu? Assim, eu não vejo o mangá como o referencial de como a coisa deve ser, entendeu? Pelo contrário, eu acho que o anime contribuiu com muita coisa, né? Teve algumas coisas que realmente até hoje são polêmicas pros fãs, como a Isa mencionou, a Casa de Libra e tal. Mas, pra mim, eu acho que um remake seria o menos agressivo, assim, sabe? Em termos de. Exato. Se a gente fosse fazer uma coisa nova de Saint Seiya, eu acho que soaria um pouco menos estranho, assim, sabe? E eu acho que, sei lá, de repente vale a experiência da gente ver como é que seria alguma coisa mais próxima do mangá para as pessoas verem o que é bom e o que não é, e enfim, e alimentar novas discussões, novas brigas e novas guerras, aí é outra história, né? Porque tem umas cenas no mangá que são eu acho muito bonitinhas e eu acho importantes, só que elas algumas foram parar no jogo de pachinko. A que eu mais gosto, a que eu mais gosto que não teve no anime foi na luta do Shun com Afrodite, que o Shun tá lembrando de quando ele era criança, ele e o Ikki estavam vendo um mapa geográfico e ele pergunta pro Ikki por que os países tinham fronteiras. Nossa, que bonito. E tem essa cena no pachinko. Tem a cena no mangá, só que ela foi animada pro pachinko. E é uma cena que eu gostaria que tivesse no anime. Pois é, pra mim, assim, o mesmo vale pra cena do mestre, do Sagamon. Tipo assim, algumas cenas eu concordo, assim, realmente, se fosse pra fazer um remake que só acrescentasse e não extirpasse, por exemplo, eu não queria ver o Mestre Cristal fora, eu prefiro adaptada, respeitando o que foi feito no anime, sem perder o que tem no anime, né? Do que fazer um remake total, só cegamente seguindo o mangá. Pra mim é o remake ideal nesse sentido. E nesse caso entraria também a questão visual das armaduras, porque eu não gosto das armaduras do mangá também. Elas, além de ser muito simplesinha, elas são monocromáticas demais, entendeu? Então, assim, eu não gosto, eu vejo os co-filmifs do que fazem, e até imagens, né, nos jogos que a gente vê nos Pachinko no Cosmos Lore. Então, essas imagens que eles fazem com as cores do mangá só reforçam pra mim que é legal a gente ver, que legal, uma vez ou outra. Agora você vê que ela enjoa, sabe? Ela é cansativa ver só a armadura de jogo. Os cabelos de jogo são quase todos loiros, entendeu? É uma coisa muito sem graça. Exato. Então, assim. Os marinos também, o Julian Solo é loiro, enfim, fica com uma cor. Tudo parece meu irmão, praticamente. Quando as armaduras divinas aparecem nos Elísios, elas também são douradas. Da Athena também. Pois é, da Athena também. Então, assim, sinceramente, eu não vejo muita graça achei fantástico, por exemplo, o que o Tsuji fez, reciclar as cores, né, de Sensei. O que ele fez na saga de Hades de dar uma corzinha diferente pros espectros também. Porque senão eles seriam basicamente Cavaleiros Negros, as armaduras do Pretona. Então, assim, o remake seria basicamente isso, uma versão Pachinko estendida. Entendeu? Seria uma coisa que respeitasse o que tem no e acrescentasse o que faltou do mangá.
adaptando de uma forma que não ficasse muito assim, muito bruta, sabe, a conversão, a adaptação. Vamos adiante, então. Brunão, fala pra mim o que você gostaria, se é que você gostaria de alguma coisa nesse sentido. Assim, Xara, pra mim não pode ser remake. Tá. Porque, mesmo que eu goste muito da história clássica, seja no anime, seja no mangá, eu já tô cansado de ver ela. Eu quero ver coisa nova. Legal. Mas, por outro lado, Xará, eu também não gostaria que fosse um reboot. Eu não gostaria de ver a história simplesmente sendo abandonada e resetada, entendeu? Tá. Eu gostaria que houvesse uma expansão em cima do que já existe. Então, pra mim, tem que ser uma sequência. Boa. Eu quero que passe uma sequência da obra de Sensei, considerando tudo que já existiu antes. Legal. Entendeu? Eu quero que expanda em cima disso. Isso, pra mim, assim, em termos de Sensei, esse é o meu sonho. Uma sequência que expanda em cima de tudo que já existe. Então, pra mim, não pode ser remake, pra mim, não pode ser reboot. E pra mim não pode ser nem remasterização também. Tem que ser sequência. Tem que ser sequência. Boa, Brunão. É sério, pô. A gente já tem um monte de coisa estabelecida em Sensei, tem um monte de questões que são polêmicas, eu quero ver expandido em cima disso. Sim. Eu adoraria, por exemplo, ver uma sequência de Sensei onde eles dão uma definição sobre o lance de reencarnação em Sensei. O lance, por exemplo, de uma geração legar coisas para o futuro, entendeu? Eu quero ver isso estabelecido. Isso seria muito maneiro. Entendi. Nesse sentido, eu vou fazer uma provocação pra você, Brunão. Você já disse antes que gostaria, por exemplo, de ter mais treta política em Senseiya, né? Sim. De repente, nesse sentido de que você tem essa coisa de legar, de reencarnação, será que não seria o caso de ter uma sequência que juntasse tudo no sentido de reencarna o personagem lá do futuro, que é o Seiya, na verdade, sabe, essa coisa do Seiya, da galera, tudo de novo, e aí você insere essa parada de politicagem que você tem, por exemplo. Sei lá, tô brincando na sua ideia. Quer ver? Imagina assim, a gente tá construindo uma história, tem um personagem que vai lutar por uma armadura. Ele tá tentando adquirir um posto de armadura. Aí você ouve assim, ó, essa armadura aqui é importante, meu amigo, porque no passado ela pertenceu a esse cavaleiro aqui. Sei lá, pode ser o Saga, pode ser o Shaka, pode ser qualquer um, entendeu? Já evoca tudo que aquele personagem acrescentou à série. Então você fala assim, ó, se você tomar posse dessa armadura, meu irmão, você vai ter todo conhecimento, pelo menos uma parte do poder que esse cara teve no passado. Então, claro que em torno disso você pode construir intriga, porque quem não vai querer ter o poder de um grande cavaleiro do passado que ajudou a construir tudo, entendeu? Entendi. A parada se torna valiosa, entendeu? Não é mais tipo assim, não é mais só uma armadura. É uma armadura que está, digamos assim, banhada com o conhecimento, com a alma desse cavaleiro aqui. Então ela se torna importante, pô. Quem não ia querer ter uma parcela do conhecimento do poder que o Saga teve, que o Shaka teve? Dá pra construir intriga em torno disso. Você nem precisa de uma divindade pra contar a história, assim. Verdade, né? Quem vai ser... Eu gostaria de ver, por exemplo, assim, em Senseiya, por exemplo, assim, eles não se preocupam muito, não tem uma preocupação muito grande em mostrar, digamos assim, o universo de uma perspectiva geográfica, geopolítica funcionando. A gente não sabe, por exemplo, como que os governos mundo afora se relacionam com o santuário. Exato. Nunca dá pra saber, digamos assim, quem manda. Se são os deuses ou se é o presidente da República dos Estados Unidos. Tipo o Percy Jackson. Agora apareceu no episódio G. Eu gostaria de ver isso desenvolvido. Vai ser alguma coisa mesmo. Sensei, por exemplo, não tem uma preocupação muito grande em desenvolver os espaços onde se desenvolve a história. Assim. A gente conhece o santuário, ok. A gente nunca teve muita chance de ver Rodório de perto. A gente nunca teve muita chance de ver... A gente não tem muita noção, por exemplo, de quão perto o Rodório é do santuário, entendeu? Eu gostaria de ver isso um pouco melhor apresentado. Como que é o mundo onde o universo de Sensei se desenvolve? Como que é, assim, qual que é a função de cada um na política? Assim? Verdade. Tem presidente da República, assim, eles se preocupam com essa coisa de deuses, assim, os deuses interferem na vida cotidiana de cada um. Isso que eu gostaria de ver.
pro meu gosto, assim, isso eu falo por mim, o que eu mais gosto de Saint Seiya, digamos assim, é mais o universo de Saint Seiya do que a trama da história propriamente dita, entendeu? E é engraçado isso porque foi a geração do Seiya, da Saori, que jogou a merda no ventilador e mostrou pro mundo todo que tem, tipo, toda uma casta bizarra acontecendo. Então a gente não tem realmente a reação, né, do mundo a isso, basicamente, né? Inclusive Poseidon inunda até as torres gêmeas lá e, tipo... E sempre o mundo tá super populoso, não parece que diminuiu muito a quantidade de gente no planeta e tá tem gente morrendo, né? Sei lá. Exato. Poseidon ali fez quase uma arca de Noé e, tipo... Seria legal. Que nada tinha acontecido, sabe? Exato. É que depois a gente não sabe, né? A gente nunca vê a história do outro ponto de vista. A gente sempre vê o ponto de vista dos cavaleiros. Aí, pra eles é apenas mais um dia da nossa vida, né? Então... E o mais bizarro é que na China e no santuário não sobe água. Agora lá nas Torres Gêmeas subiu água até quase Salto da Liberdade e subiu água. Exato. Boa, Brunão. Aline, já que você tá falando, fala pra gente qual que é o seu... Se tivesse que ter, o que seria, na sua opinião? Então, no remake eu acho que seria mais ou menos perto do que a Isa e o Alan tinham falado, né? Tipo, uma qualidade melhor, tipo... Não tirando tudo do anime antigo, mas também acrescentando algumas coisas do mangá que eu também acho legais. Por exemplo, falar um pouco mais do passado dos Cavaleiros de Ouro, quando conta lá do Saga, assim, de explicar melhor a história dele, que no anime não conta muito bem, né? Isso do Aioros e tudo mais. As lutas, em alguns detalhes, elas têm uma profundidade maior. Poseidon teve algumas coisas a mais explicadas que não foram no anime também, tipo a Tétis, né? Quem não viu não sabe que ela era um peixinho, né? E tem toda uma história, enfim. Algumas coisas assim, tipo, realmente trazer as coisas interessantes do mangá e adaptar um anime, né, mais atual, com uma qualidade tipo, do Pachinko, mas também não só na questão do gráfico, mas tipo assim... Na movimentação dos personagens, nas lutas, pra não ficar aquela coisa, tipo, luta só de flash e golpes. Tipo, como era no início, sabe? Uma coisa que eu acho que eu tava pensando hoje, que eu acho o que era mais legal no início é que as lutas parece que eram mais elaboradas, era mais, tipo, luta física, tipo, Shiryu e o Seiya, sabe? Uma coisa super... que ficou na mente e foi muito mais um soco, assim, eu acho isso legal. Quer dizer, sei lá, tô meio geração shonen, assim, então eu acho interessante trazer umas lutas mais elaboradas também em Saint Seiya, sabe? Depois de um tempo parece que elas começaram a ficar meio... Sei. Algumas elas são muito boas, tipo, outras, né, nem tanto. E uma qualidade melhor, não vamos fazer um remake com a qualidade do Wolf Gold, né, pelo amor de Deus. E com a volta do Seiji Yokoyama, por favor, né? Olha, bonito, gostei. E se fosse tipo um reboot, né? Eu penso também, assim, tipo, mais ou menos como o Bruno, mas pensando um pouco talvez no Hypermito, que eu acho que tem coisas interessantes, tipo Guerra com os Berserkers, tipo Ares, e trazer uma coisa também não só muito luta um contra um, sabe? Mas eu acho, tipo, sei lá, mostrar uma coisa mais tipo uma guerra mesmo acontecendo, sabe? Uma coisa mais elaborada, assim, tipo uma Athena um pouco diferente, não sei, mais atuante nas coisas. E uma coisa que eu acho interessante é, tipo, não rotular todos os outros deuses são do mal e querem destruir a Terra porque sim, e a Athena só ela é boa, entendeu? Tipo, eu acho que podia ter um jogo de cintura nesse sentido de reconfigurar a imagem dos deuses também, sabe? Da própria Saori também, né? Assim. Também. E acho que dentro disso, assim, tipo, trazer coisas, né, pra deixar mais rico o universo, né, do Saint Seiya de uma forma geral, assim. Bacana. Boa, Aline. O meu, Brunão, e Alan, e Aline e Isa, assim, eu pensei assim, bom, eu também sou da opinião do Alan, eu amo o anime clássico, acho que não precisa mexer em porra nenhuma, não. A história do Seiya tá contada, tá bonita. Agora, se tivesse que fazer essa história de novo e tal, aí eu fiquei pensando nessa história e tal, eu pensei assim, então você vai ter que contar a história de novo do Seiya, que é Saint Seiya, o Santo Seiya. Eu pensei assim, então vamos recontar a história do Seiya, mas vamos fazer diferente dessa vez, Brunão.
Não vamos fazer animação, pra começar. Vamos fazer, Brunão. Vamos fazer um live action pela Netflix. Todo mundo sabe aqui que eu já mandei e-mail pra Netflix. Mandei mesmo. E eu acho que assim, ficaria legal se bem feito. Claro, se bem feito, tudo fica legal. E dá pra ficar legal um live action de Saint Seiya. E eu pensei assim, vamos contar essa história. E aí, porra, efeitos especiais dá pra ficar legal. Dá pra fazer uma armadura. Porra, só ver o filme do Thor, sabe? O filme dos egípcios agora. Eu também pensava. Caraca, mano, dá pra fazer umas armaduras muito fodas, sério. Que não seja aquelas coisas mecânicas do filme do Lenda do Santuário, sabe? Então eu acho que se fosse pra rebutar, rebuta em uma outra mídia. Não faça uma animação nova, porque eu já vi o Seiya animado, entendeu? Eu já vi isso. Então eu mudaria o foco, faria um reboot, sabe, pela Netflix, porque as Netflix têm liberdade criativa e tal. Para maiores de 18, etc. E eu traria várias coisinhas muito diferentes, assim, não diferentes, mas coisas que o anime não tinha, por exemplo. Ou tinha, mas não tinha muito bem. Por exemplo, eu ia achar muito foda uma série da Netflix live action de Saint Seiya realmente com crianças de 13 anos, por exemplo, entendeu? Em que os personagens principais realmente tivessem 13 anos. E eles tivessem umas armaduras que coubessem neles, que talvez não seja a V1 do anime, mas sejam umas armaduras legais, assim, que eles fossem de fato um grupo de 5 crianças que precisam lutar, entendeu? Aí, claro, você precisaria escrever um pouco melhor o roteiro para eles estarem lutando, mas, sabe, criar um pouco esse universo. Eu já pensei também, em vez de fazer em Tóquio, faz em Nova York, sabe? Faz uma parada mais americanizada mesmo, pra trazer um pouco o foco, tirar um foco mais ocidental, tirar um pouco o foco oriental que a gente já viu daquele lado. E tentar contar a história como seria se a Saori fosse uma americana, por exemplo, sei lá. Eu só tenho uma coisa pra te dizer, Bruno. Eu não assistiria isso. Nossa, eu viria sim, Dragon Ball é muito mal feito. Não, mas a gente tem que ter fé, gente. A gente tem que ter fé. Esse é o perigo, entendeu? Eu topo. Se fizer, eu topo. Pode fazer, gente. Eu sou um cara de... Porque assim, se você fizer... Dragon Ball Evolution não apagou nada do anime. A gente xinga, é uma merda, uma bosta. E tudo bem, foi uma bosta e não influenciou em nada o legado de Dragon Ball. Por isso que eu acho que se você caga num live action americano de Saint Seiya, ok, foda-se. Vai continuar legal o anime, entendeu? O meu problema de você fazer um reboot animado de Saint Seiya é que pode influenciar no legado um pouquinho, entendeu? Mas eu acho que tem muita possibilidade de você fazer um seriado bacana pra nova geração, assim, sabe? Em live action, com um alcance muito maior. E eu acho que Saint Seiya tem temas de diversidade que são muito legais, que daria pra você adaptar na história pra tornar ele muito moderno. Porque muito embora Saint Seiya ele seja bastante diverso no sentido de que vários personagens são de várias etnias diferentes, de nacionalidades diferentes, não necessariamente etnias... não, tem etnias na verdade. Mas você tem um pouquinho de discurso de gênero, embora não seja uma grande bandeira do negócio. Você tem personagens que são não interessam como eles são, mas eles são diferentes entre si e tal. Eu acho que seria uma série bacana pra você ter assim uma abordagem mais uma roupagem nova, assim. E a única roupagem nova que eu gostaria que fosse feita de Saint Seiya era essa, assim. Porque se for pra contar animando, eu prefiro que não seja. E fazer um filme live action vai ser igual ao filme de Lenda do Santuário. É pouco tempo, então eu prefiro várias temporadas de 13 episódios super bem produzidos, um roteiro maravilhoso, efeitos incríveis, com 5 crianças fazendo. Eu acho que ia ser muito foda, assim, sabe? Muito foda mesmo. E aí essa é a minha ideia, na real. Se tivesse que fazer. Se fosse pra escolher, não faça. Mas se tiver que fazer, faça numa mídia diferente, com um público diferente, com uma coisa mais distante do anime possível, vamos dizer assim. Mas é bem possível que pode virar um Dragon Ball Evolution. Mas eu toparia, eu sou um cara de fé, que nem diz o Brunão. Eu sou um cara de fé. Eu só botaria, talvez, ali no contrato pra chamar, se fosse pra fazer uma Máscara da Morte. Eu sempre penso no Hugh Jackman de Máscara da Morte. Não sei porque me vem sempre pode ele ser, com Máscara da Morte. Exato, quem diz eu acho que ele ficaria mais legal, se fosse isso, então. Eu já acho que, minha por parte, exemplo, eu só chego ele pra Máscara da Morte. Os próprios os 5 principais, os órfãos principais, eu acho que eles poderiam mudar, poderiam ousar em cima disso. Eu sei que o fandom ia estremecer, iam ficar enlouquecidos, mas eu acho que, por exemplo, o Seiya poderia ser realmente um molequinho japonês, eu acho que seria legal, mas eu acho que, por exemplo, o Shiryu, eu já acho que podia ser, por exemplo, pra ter essa coisa de diversidade, poderia ser uma garota, por exemplo, entendeu?
uma cabeluda, assim. Eu acho que o Ikki poderia ser também um moleque negro, assim, que na verdade é irmão do Shun e tem toda uma questão de serem adotados e não serem de fato irmãos de sangue, pra também ter essa conversa de irmandade que, sabe, suplanta o sangue, etc. Já pensei em tudo, cara. Então eu acho que daria pra brincar bastante, assim, com o conceito e ser algo novo, moderno, legal e que o povo ia adorar, velho. Porque tá na moda essa coisa de crianças e a gente não tem, tirando os super-heróis, tipo, não existe nada muito heróico que não sejam super-heróis, assim, pro ocidente. Eu acho muito cansado essa história de ficar super-herói, sempre a mesma coisa e tal. Eu acho que seria algo novo, assim, super fresco, que eu acho que logo, se não fosse Saint Seiya, os americanos vão começar a adaptar coisa de japonês aí pro lado deles, que vai ser muito bacana, cara. Eu adoraria que fosse Saint Seiya, na real. Porque uma hora o negócio de super-herói, Bruno, vai cansar, velho. É muito filme, é muito seriado, velho. Já estão adaptando Death Note. Alguém vai beber lá do Japão e vai acertar na mosca, assim. Tenho certeza absoluta, cara. Mas provavelmente não vai ser Saint Seiya, porque ninguém conhece Saint Seiya lá. Terminamos essa rodada única. Agora vamos, Brunão. O Brunão quer propor algo. Eu não sei se vai funcionar, mas manda ver, Brunão. Quero testar. Vamos brincar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Nós, 5 aqui. Ih, são 5. A gente vai construir, seja lá, a gente vai decidir o que a gente vai fazer de continuação do Saint Seiya. Seja um remake, seja um reboot, etc. Um de cada vez, pedir para vocês darem, de certa forma até fazer perguntas sobre o que a gente vai fazer ou não, vocês me respondem. Vocês vão dar na prática ideias sobre uma continuação, sobre um reboot, sobre um remake de Saint Seiya. Aí o próximo vai dar também a ideia dele, mas levando em consideração a ideia que foi dada antes. E uma regra é a seguinte: não tem ideia ruim aqui. Não importa, por exemplo, qual a ideia que a Aline deu. O próximo que deu uma ideia depois da Aline vai ter que levar em consideração a ideia dela. Não tem ideia ruim, então. Tá bom, vai lá. Então, vamos lá. Para dar norte para a coisa, eu vou dar a primeira ideia aqui. O que a gente vai construir agora é uma sequência de Saint Seiya que vai levar em consideração a continuidade de Saint Seiya, que vai se passar depois de tudo que já tem de Saint Seiya. Então considerem as obras todas de Saint Seiya, clássico, mangá, Lost Canvas, Next Dimension, Omega, ela se passa depois disso. Então tá, então você cagou pro remake e a gente vai pra sequência mesmo. Ok. Então, vamos, um de cada vez aqui. Eu vou começar com o Alan. Alan, eu quero te perguntar o seguinte: vamos assumir que essa sequência seja uma animação. Quem você gostaria que fizesse isso? Que estúdio animaria isso? Que estúdio? Rapaz, que estúdio? Pode ser uma Clamp, pode ser uma TMS da vida, escolha o que você quiser. Não, eu não sei, eu acho que, sei lá, se for pra respeitar tudo que já existe, outro já tô em Animation, né? Se você tem que respeitar, agora sim, lógico, que se for para terceirizar o trabalho e outros estúdios se agregarem, como foi o que aconteceu com Soft Gold, né, que teve uma participação maior de um outro estúdio e tal, aí tudo bem, né, e pode ser uma Madhouse, sei lá, não sei nem se ainda tá aberta ainda, Pierrot, enfim, tem vários estúdios bacanas, assim, mas eu acho que é na Toei Animation, porque afinal se é pra seguir tudo que já existiu antes, né, exato, legal. Tem que ter a Toei Animation na história, né, e tem que ter uma coisa... Tem que ser uma coisa que tem que ter a Shueisha e a Akita por trás, né? Se for pra considerar tudo que existe no mangá também, entendeu? Então tem que ter essas duas juntas de mãozinhas dadas querendo contribuir igualmente, entendeu? E o Kurumada. Sim, mas sem o Kurumada a gente não faz nada. Então deixa eu passar a bola agora pra Isa. Já que o Xará invocou o Kurumada, então Isa, na mão de quem você largaria a direção dessas sequências que vai ser dirigida pela Toei, que tem a Akita Shoten e a... Qual a outra mesmo por trás? Toei. A Akita Shoten e a Shueisha por trás. Em quem você largaria a mão a direção disso? Do Kurumada mesmo ou você colocaria outra pessoa para contar a história, para dirigir a coisa? Pergunta difícil. Pode pensar no seu favorito, querido. Não tem ideia ruim aqui. Se você quiser, eu sou o diretor, pode colocar. Eu sei que o Xará provavelmente diria que ele seria o diretor.
Eu acho, só que, sei lá, não tem nada a ver com Saint Seiya, Tudo mas bem, eu acho, é isso aí. só que agora eu não lembro se foi ou se foi, mas eu acho que foram eles mesmo. Eu acho que eu deixaria na mão dos bipapas. Bipapas. O que eles fizeram? Eles fizeram a animação de Utena. Do quê? Fizeram a animação de Utena. Utena. Diretores de Utena. Não, porque, a equipe por trás de Utena é assustadora, gente. Lá tem gente que fez Evangelion, lá tem gente que fez Sailor Moon. Então, assim, Boa. É porque, tudo, assim, tudo titã, né? é porque, tipo, Utena é uma das poucas obras que eu prefiro o anime do que o mangá. O anime é bem melhor que o mangá. Uhum. Então eu acho que seria uma boa. Então agora vamos pro Xará e depois vamos pra Aline. E a gente continua. Xará! Vai. Das obras anteriores de Saint Seiya. Eita porra. Pra essa obra que é a sequência. Que personagens você mantém vivo? Nossa. E quais personagens estão mortos? Ah, gente, mas aí você tem que respeitar tudo que já aconteceu? Não, você decide o que você quer respeitar ou não. Não tem ideia ruim, Xará. Quem você deixa vivo e quem você leva pra sequência e quem você não leva. Pra mim, Seiya, por exemplo, tá vivo nessa sequência? Sinceramente, Brunão, tá todo mundo vivo nessa porra. Ninguém morreu não, velho. Pode anotar aí, ninguém morreu. Oba! Tá todo mundo vivo. Estaria então todo mundo velhinho, cara? Ou ninguém cresceu? Depende da sua sequência. A gente não definiu ainda de quantos anos passou. Não, vamos lá. Não, eu tô pedindo pra você decidir, Xará. Não tem ideia ruim. Tá então. todo mundo vivo, tá todo mundo velho, então? Todo mundo adulto? Mas quantos anos essa sequência passaram aí no timeline? Tá vivo. Quando? Então Eu vou decidir. Tá todo mundo vivo, é? Tá todo mundo vivo. Ok. Aí o próximo decide quanto tempo passou. Aline. Ih, caralho. Ai, meu Deus. Aline. Quem é o protagonista dessa história? Em que momento? Pode ser um personagem já existente das obras passadas ou pode ser um novo? Pode ser um novo, pode ser você ali. Quem é o protagonista dessa história? O tempo histórico da história é qual? É depois de tudo? É depois de tudo. De Ômega. Ou não tem? Depois de Ômega? Ô, louco. Depois de tudo. Depois até de Ômega. Legal, Ômega legal. Assim, é a obra que tá mais no futuro de Saint Seiya, né? Tá. É depois de Ômega, então. Então tá bom. Vixe, depois do episódio do G Assassin, depois de um monte de coisa também, né? Exato. Mas eu acho que o G Assassin acontece antes de Ômega, né? É que ele viaja no Na tempo, verdade, já senão- tá meio que paralelo, na verdade. Ou então. Tem até uma paralelo. lá dos universos paralelos, enfim, não dá pra gente entrar no negócio agora. Mas imagina que é uma obra que se passa depois de tudo. Então, assim, quem é o protagonista da história? Você coloca um personagem novo como protagonista ou você elege um dos que já existiram nas obras? Ai, Jesus. Tá. Sem pressão, Lili. Manda. Ai, pode ser quem você peraí. Não tem ideia ruim. Ai, Dá pra considerar outras culturas? Ô, se dá. Claro. Não, é que assim, eu tenho um carinho especial pelo Egito, né? E não é não o principal, mas eu queria, de certa forma, que isso meio que aparecesse um pouquinho mais, de alguma forma. O protagonista, então, tem que ser um personagem que remeta à cultura egípcia. Já anotei aqui, É. egípcio. Ok. É. Mas uma ideia que eu vou dar qualquer personagem dessa história tem que ter, digamos assim, um vínculo familiar, seja um vínculo familiar, seja um vínculo de grande amizade, um vínculo de descendência com personagens do passado. Então a gente está vendo assim, ou a gente está vendo, se por exemplo for um caso de um personagem novo, ele tem que ser ligado, de certa forma, em termos de descendência, seja Legal. filho adotivo, ou filho biológico mesmo, ou um amigo antigo, de personagens antigos. Tá bom. Tem que, digamos assim, a treta do passado, agora é o cara que tem que resolver essa treta. Então assim, Brunão, aquele egípcio da Aline tem que ter alguma ligação. Tem que ter alguém no passado, digamos assim, ligado a ele. Legal. Não é um cara que brotou do nada, entendeu? Sim, Ele sim. nasceu dentro de algum contexto. Legal. Então lá, a Aline escolheu agora o protagonista desse anime. A que ordem
A gente sabe que o Sensei tem várias ordens, né? Tem, no caso, por exemplo, o Santuário, que tem os Cavaleiros de Atena, a gente tem Hades, os Espectros, tem os Generais Marinos, Poseidon e tal. Então a pergunta é, a que ordem esse protagonista egípcio pertence? Eu acho que seria de bronze mesmo, como os protagonistas antigos. Acho que seria uma boa começar por baixo mesmo. Legal. Okay, ele seria então um cavaleiro de bronze leal a Atena. Sim. Ok. Diferente. Isa. Oi. Em quem você confia para fazer a trilha sonora disso? Mal fácil essa aí. Pera. Eu esqueci o nome do filho da puta, mas é o cara do Shingeki no Kyojin. De quem? É o compositor da trilha sonora de Shingeki no Kyojin. Eu esqueci o nome dele, mas as músicas que ele faz são muito boas. Shingeki no Kyojin Soundtrack. Vamos procurar depois. Procura aí então, Xará, pra ver o nome da gente. O cara realmente é bom mesmo. Bom demais. Eu não vou achar. Então, Xará. Eu? O Alan decidiu que o nosso cavaleiro é um cavaleiro de bronze leal a Atena. Tá. Quem é o vilão dessa história? Que difícil! Calma, é um personagem que já existiu ou é um personagem novo? É um personagem que já existiu, porque eu quero treta, Brunão. Ok, quem? Então? Quem? Quem? Tá, isso aí seria pro próximo, pô. Não, beleza. É um personagem que já existiu, me elege então. Quem é esse cara? Eu não pensei nisso, só pensei na treta, velho. Deixa eu pensar agora. Olha aí o vilão, Xará. Jesus. O vilão dessa história? Ai, que raiva, eu não sei. Lembra, a gente tá considerando a continuidade das séries passadas. Então tem certos personagens que estão mortos. Não, Saga, por exemplo, eu defini que tá todo mundo vivo. Falou. Não, eu defini que tá todo mundo vivo, Brunão. Então tá, todo mundo viu. Aconteceu alguma coisa, todo mundo viu. Quem é o vilão dessa história? Nossa, Brunão, então, sabe o que é o vilão dessa história? Pra dar nó em todo mundo? Sim, qual o vilão dessa história? Não tem ideia ruim, cara. O Seiya! Ficou tão potiguice. O Seiya! Fui trocado por um egípcio, como assim? Aline, deixa só. Então a gente tem um cavaleiro de bronze que é o protagonista dessa história. E o vilão dessa história é o Seiya. Por que o Seiya é o vilão dessa história, Aline? Por quê? O que ele tá querendo fazer que ele é o vilão da história? Ai, Jesus. Tô tenso. Tá, peraí. Deixa eu pensar numa coisa que funcione, né? Pelo amor de Deus. Tipo assim. Imagina, pode ir qualquer coisa. Não tem ideia ruim, meu amor. Pode falar o que vier na sua cabeça. Mal, velho. Pra que eu entenda, Aline, eu falei assim, mas eu não faço ideia do porquê que ele seria vilão. Pô, gente, é fácil. Ô, louco. Então vai tu, Bruno. Ok. E eu continuo depois. O Seiya é vilão por quê, cara? A Saori se sacrificou pra ressuscitar todo mundo. Sei que é vingança. Não, mas foi estabelecido todo mundo tá vivo. Todo mundo tá vivo, tá? A Saori tá vivo. Não tá vivo, não pode. Não pode. Tá, então vamos lá. Aconteceu alguma coisa muito séria com a Saori pra todo mundo tá vivo. Ela pode estar viva, mas é como se ela estivesse morta. Ela não consegue fazer nada normal. Ela tá no limbo. Digamos assim, ela coma, tá viva, em mas coma. É como se ela estivesse morta. Tá em coma, é um loophole da minha ideia, tudo bem. E o Seiya que é vingança, Xará. Nossa, mas tá, legal. O Seiya ficou muito tempo suportando coisas. O Seiya agora pirou o cabeção, assim. Não tem mais. Posso dar uma ideia? Pois não. Posso dar uma ideia doida? A Fundação Grade tá nas mãos de alguém poderoso. E essa pessoa resolveu usar os recursos da fundação e manipular também o santuário para conquistar o mundo, por assim dizer. Ok.
Calma, ou a Atena tá em coma ou... Assim, os vilões agora não são deuses humanos. Qual dessas você prefere, Isa? Ou você teria uma outra? Ou Isa não, desculpa. Aline, ou você teria alguma outra? Eu posso dar uma ideia, na verdade? Assim, o porquê ele é o vilão, Bruno, eu acho que é uma ideia que a história vai desenvolver. Não precisa definir ela agora. Sei lá, Ok. Entendeu? Tá. Sei lá. Ai, caraca. Desculpa, o Sei é o vilão, então. Isso. Mas vamos pra outra pergunta. Por que tanto faz? No caso da Aline, assim, qual dessas sugestões você prefere, Aline? Eu tava pensando mesmo, tipo, sei lá, da Saori tá realmente, sei lá, morta, ou de alguma forma, sei lá, aconteceu alguma coisa com ela. Ou a Seika, sei lá, e ele se revolta por algum motivo. Tem a Seika também, né? Sei lá, um deus, sei lá, escravizou a Seika. Então vamos dizer assim, que o Sei ele tem um problema pessoal, na real. Ou é a Saori ou é a Seika. Ok. Ele é um vilão, então, não porque ele é maldoso, mas por um motivo totalmente pessoal. Aí que a coisa Ofereceram a fica Seika boa. como sacrifício pra alguém. Pode ser. Olha só. Então eu já vou dar aqui mais uma ideia. Esse personagem egípcio descendente dele é um espectro. É um faraó. O cara é descendente do faraó. Legal. O faraó é o espectro nessa história. Legal. Ele é um santo de Atena, mas ele tem um descendente antigo que é o faraó de... Esfinge. Esfinge. Faraó de Esfinge. Então, Alan, as ordens, diferentes ordens que existem, assim, elas são rivais, elas estão em pé de guerra, ou você imagina que elas não estão ainda em pé de guerra? Como que você vê as outras ordens, a relação entre elas? Eu acho que as outras ordens, elas continuam em pé de guerra umas com as outras, não existe paz entre espectros e cavaleiros e tal. Boa. Continua a mesma coisa, isso não muda, mas esse personagem do redimir, se redimir de alguma forma pelo que o ancestral, o parente dele lá fez, entendeu? Boa. Ok. Ele tenta, né? Ele quer ficar do bonzinho, né? Da história. Boa. Ok. Isa. Oi. Qual que é a constelação do nosso personagem? Legal. Egípcio? É de bronze, né? Não precisa obedecer a risca, coisa de astronomia, não. Se você quiser que o cara seja um personagem da Pias, pode ser. A pia da cozinha. Um cavaleiro da pia da cozinha, entendeu? Pode ser o que você quiser. De gato? Então, dá constelação de gato. Então. Boa. Diferente, gostei. Gato tem tudo a ver com o Egito. Sim. Verdade. Bacana. Pô, mandou bem. Xará. Oi. Quais são os golpes desse personagem? Não, que difícil. Não precisa dizer então quais são os golpes. Me diz assim, como que ele luta? Quais são as principais forças dele? Onde que ele se diferencia do resto dos cavaleiros? Quais são as principais qualidades dele? Jesus amado. Eu gosto de pensar que eu gostaria que ele tivesse... O mais óbvio seria ele meio que lutar como se fosse um gato mesmo, sabe? Mais stealth, mais... Meio que, não traiçoeiro, mas super, sabe... super delicado, assim, ágil, uma coisa super, sabe, que às vezes o cara nem tá vendo e na verdade ele já tá atrás dele, assim. Ele tem uma esquiva super muito rápida, assim. Ele sempre cai de pé. Ele nunca vai cair de cabeça. Ele tem 9 vidas? Não sei, ele pode brincar com isso, pode ser. Ele pode ser um shift dele, sabe, Brunão? Você vai me derrubar, mas eu vou levantar 9 vezes. Tem várias frases de efeito aí. Mas é mais nesse sentido, sempre simulando um gato, assim, mais ou menos. Sabe? Sei lá. Aline. Ai. Tem um papo muito forte em Saint Seiya já do coisa das reencarnações, das descendências, assim. Do personagem, por exemplo, Cavaleiro de Virgem hoje ter recebido coisas do Cavaleiro de Virgem do passado. A gente mantém isso na história ou não? Sim. Mantém. A gente mantém isso na história, então. Então, no caso, o nosso protagonista, ele herda coisas do faraó do passado. E por aí afora,
E por aí afora, se tiver algum personagem que é descendente de um personagem no passado, seja, por exemplo, por parentesco, ou seja porque ele é cavaleiro da mesma constelação do cara no passado, ele herda certas coisas dele. Então, se o Seiya, por exemplo, tem um filho com a Saori, o cara é bicho. Então. Tá. Ok. A minha ideia, vou dar uma ideia aqui então. O Hades gosta desse nosso protagonista. Ele vai com a cara dele. Ô, louco! Não, porque eu tava pensando outra coisa. Ele protege. Eu tava pensando em oi. Ah, meu Deus! Seja pelo motivo que for. Ele pode achar bonitinho, ou tem algum mistério por trás, assim. O Hades gosta do cara e ele protege o cara. Protege ele, legal. Legal. Quando o pepino fica pesado demais, o Hades ajuda o cara. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, ele é um cavaleiro de Atena protegido por Hades? O Hades vai com a cara do cara. É tipo Gostei. É treta? Até porque, vale lembrar, de acordo com a ideia que a Aline deu, a Saori também é incapacitada de ajudar a gente. Mas de acordo com a ideia do Alan, ele é um cavaleiro de bronze de Atena. Sim. Ele é um cavaleiro de Atena, mas nada impede uma outra divindade de gostar do cara. Claro. Por algum motivo, o Hades gosta do cara. Não, e altas chances pra treta isso no futuro. Esse é o mistério da série. Por que ele gosta do gato? Por quê? Tem uma hora o gato vai ter que escolher. Uma hora o gato vai ficar entre os dois, vai ter que escolher. Então, Alan, assim, se você tivesse que pensar em outros personagens pra compor um elenco que tá sempre junto com esse cara, assim, só pode ser um, se você quiser. Que outro personagem você colocaria junto desse nosso Cavaleiro de Bronze? Eu queria que fosse um grupo formado por... que ele fosse pegando um Cavaleiro de Prata pra ficar na equipe dele, né? Seria um amigo dele de prata. Até o mestre dele, quem sabe. Eventualmente um Cavaleiro de Ouro também se juntaria. E de repente alguém de Asgard também. Nossa! Guerreiro de ar. E que mais? Marina? E um Marina, pronto, um dragão marinho. O atual representante do dragão marinho. Poderia ser alguém que não tá muito. Caralho, não tá muito. Não faria. Pronto, aí ele resolveu juntar essa equipe de gente diferente aí na equipe dele. Eu curti muito uma party de personagens entre ordens diferentes, gente. Isso é muito legal. Aí o Dick Brave, né? Dick Brave. Ok, o Xará. Vai cair o pepino pra você. Não! Como que seria a abertura desse nosso anime do Ué, seria uma abertura maravilhosa, como todas elas são. Eu não entendi a pergunta. Mas o que você mostraria nessa abertura? Por exemplo, a abertura de Sensei mostra os cavaleiros andando assim. Como que seria a abertura? Nossa, como gente. Que seria a música? Você Cara, a música seria... Você colocaria um rock porradão? Colocaria música clássica? Como que seria? Não, primeira temporada é rock porradão, música do metal, bacana pra cima, super felicidade, tudo pra cima, aquela coisa pega dos fantasy mesmo, aquelas pra você inflamar, mostrando mais ou menos a construção desses 5 aqui, sabe? Tipo, mostra lá umas cenas do egípcio, aí mostra um pouquinho do dragão marinho, do que ele tá fazendo e tal, e depois no final junta todo mundo e faz aquela pose maravilhosa, só que não aquela pose junta, é meio que uma pose que cada um faz a sua coisa porque é do seu reino, assim, mas eles formam uma unidade e a música explode e vai ser super legal esse anime. A música explode. Agora vamos lá, Isa agora. Aí tinha saído pra comer. Isa! Oi. Esse nosso personagem... não, faltou uma coisa, Bruno, faltou uma coisa. Pois não, Xará. Mostrando, obviamente, na abertura, a sombra no fundo do Seiya, super malzão. Ok. Então vamos lá, Isa. Esse nosso personagem protagonista, ele ama alguém dentro da história? E se ele ama alguém, quem? Ai, meu Deus. Pode ser um personagem que você inventa agora, pode ser um personagem que já existe. Se ele tem um par, quem é esse par? Ele pode gostar de uma pessoa, só que essa pessoa morreu. Ah, boa!
Ele ama alguém que já morreu. Então, ok. Só que ninguém sabe quem é essa pessoa. Tá. Mas essa pessoa já morreu, então. Já morreu. Ela morreu. Só que. É outro mistério da série. Outro mistério. É outro mistério da série. Ela morreu em decorrências misteriosas. E ninguém sabe quem é ela. Ninguém sabe se é homem, se é mulher. Ninguém sabe. Aline. Quais serão, geograficamente falando, quais serão os locais que serão mais explorados nessa história? Que, por exemplo, Sensei acontece muito no santuário que fica na Grécia. Sim. Tem, por exemplo, Asgard, etc. Quais são os locais que a gente vai usar para contar essa história? Então, um pouquinho do Egito, né? Obviamente. Egito. Grécia, obviamente. Uhum. Talvez alguma coisa de Poseidon e Asgard, né? Pra dar o background dos personagens. Já foi decidido o vilão? O Seiya, pô. Já, o Seiya. Não. Tipo assim, não, tô dizendo assim, a ideia nossa do Deus, enfim, que teria feito alguma coisa, não foi dito o que aconteceu, quem fez. Né? Não, nada. A gente não sabe, a gente não sabe. Talvez ele tá vilão. A gente sabe que a Athena, ela tá viva, mas ela tá meio incapacitada. E a gente sabe que o Hades, por algum motivo, tem uma empatia pelo protagonista nesse sentido. Sempre quando ele precisa ajudar, ele ajuda. Ele não dá o pé pra fora. E o Seiya quer matar essa galera aí. O Seiya, ele é o vilão da história por algum motivo. Vocês estão ligados que, tipo, assim como os gregos acreditam no mundo de Hades, os egípcios também têm um mundo deles, obviamente, né? Seria esse lugar. Ok. O mundo dos mortos do Osíris. Isso, exato. Okay. Isso. Ok, perfeito. Veja só então, querido. Além dos deuses serem muito poderosos também, serem cultuados, os ancestrais também são cultuados. Então, por exemplo, tem pessoa que reza pelo ancestral deles para pedir ajuda, entendeu? Por exemplo, então a gente tem personagens muito antigos de Saint Seiya. Peguem, por exemplo, os personagens de Lost Canvas, já passou muito tempo morto. Eles são cultuados como ancestrais, assim, tem várias culturas que cultuam ancestrais. Então, os ancestrais aqui também são muito cultuados e também são uma fonte de poder. Então, digamos assim, quanto mais uma pessoa souber sobre a linha ancestral dela, mais poderosa ela é. Tá. Se ela não conhece, digamos assim, a ancestralidade dela, seja familiar, seja em termos da constelação que ele defende, ele não consegue explorar todas as vantagens que isso pode te dar. Alan, a gente falou do Hades, a gente falou da Atena. Os demais deuses, o que eles estão fazendo? Poseidon, Ares, assim, que deuses você coloca nessa história? Odin. Quais deuses você enfia dentro dessa história? E se além desses tradicionais de Sensei, se você colocaria mais algum? Eu acho que fora os tradicionais, Poseidon, né, se manifesta de alguma forma. Odin também se manifesta em Asgard, seja pela própria Lífia, que deve estar viva, né? Eu não sei se estão velhinhos, mas enfim, vamos ver, né? Não sei quanto tempo exatamente se passa após, né? Então a gente não tem noção. Mas, com certeza ela é uma senhora madura, né? Com certeza ela é. Sim. Né? Depende essa história tá longe, né? Exato. Mas o que mais? O Hades a gente festa também, né? Deuses egípcios com certeza tem que aparecer, né? Boa. E eu acho que eu queria ver também a Pallas também aparecendo na história, né? Porque ela tá né? Ela tava lá, né? Tal. É legal porque a Atena tá meio debilitada, acho que faz sentido. Pois é. E os deuses do Olimpo, eu não sei como abordar, porque eu não sei como é que Kurumada vai abordar no Next Dimension, né? Então, eu não sei se ele vai matar todo mundo, se ele vai
A ideia Os deuses do Olimpo mencionados, mas eles não aparecem agora, eles estão lá. Tá. É outro mistério da série. O que aconteceu com eles também sumiram. Sumiram. Mas de qualquer jeito a ideia é sua. Se você quiser desobedecer o Kurumada agora, você pode. E não tem ideia ruim. Boa. Não, mas aí tudo bem. Eu vou fazer de conta que eles estão sumidos também. Sumiram, né? Não estão lá. Pronto, acho que pra começar tá bom demais. Tem Deus demais. Né? Né? Isa. Qual que é o tom dessa nossa história? É uma história... O tom dessa nossa história é uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais pesada. Ela segue o tom da série clássica, é um negócio de comédia. Qual que é o tom dessa história? A gente está vendendo essa história assim, seguindo que tom para que público? Bom, para criancinha que não vai ser. Tem que ter os seus momentos de comédia para descontrair, mas eu acho que não em demasia. Mas eu acho válido ser algo assim bem pesado, psicológico. Olha. Algo que te deixe na bad. Genial! A gente tá quase terminando, gente. Que eu tô chegando aqui no... Assim, vou fazer o seguinte. Depois da Aline, as minhas ideias de pergunta terminaram. Se vocês tiverem alguma ideia, vocês perguntam à vontade. Tá. Xará. Ai, pronto. Peraí que escapei a ideia aqui, Xará. Ai, Jesus. Xará. Escapou de novo. Aqui, lembrei, desculpa. Xará. Quem é o personagem mais forte dessa história? E por quê? Mais forte dessa história? O Cavaleiro, o General Marina, sei lá. Quem é o personagem que tem maior força em termos de combate na história? Que se a gente for colocar assim, se a gente fizesse 1 contra 1 entre todos, esse cara seria o mais forte. Quem é o personagem mais forte da história? Olha, tirando o Seiya, que pra mim ele é o concurso, e ele tá na história, eu acho que o Dragão Marinho da Power principal, ele é o pica da galáxia ali, entendeu? É o Ikki. Veja então, por que Xará que ele é o mais forte? O que ele tem de diferente em relação aos outros? O que tem de diferente? Eu não sei, eu só sei que ele conseguiu se rebelar lá no Santuário do Mar, e é por isso que ele tá aí fora, e ele é tão forte que ele conseguiu, sabe, escapar da parada e etc. Agora, por que diferencia? Eu não sei. Às vezes ele pode ser ancestral de alguém muito poderoso e por isso ele herdou poder, às vezes ele conhece algum segredo que ninguém conhece, assim. Aí fica... Ele conhece o segredo de Atlântida, Brunão. Ok. Whatever that means. O cara... que você sabe que a Atlântida é um mito de verdade, né? Platão disse que a Atlântida era o do Borogodó, né? Pra mim ele... O cara manja de Atlântida. Agora a Aline, a última que eu tenho, gente, e depois vocês ficam à vontade pra perguntar se quiserem. Aline, o final dessa nossa história é um final feliz? Ela termina em tragédia? Qual que é o tom do final da nossa história? Ou vai ter casamento? Pode ter alguns, né? Depende pra quem. Sei lá, pode ser imagina o nosso protagonista. Pro gato. A nossa história termina em final feliz pra ele, a história termina em tragédia. Como que acontece? Tá, que eu pensei assim, tipo, até pensando assim, meio que na história dele, até pensando um pouco, tipo, na ligação que ele tem, e no fato do Hades ter uma empatia, eu pensei nele ser um cara que, tipo, não ia ter a confiança total de primeira, assim, que ele ia precisar aos poucos, ganhando confiança, mostrando que é legal e pá, aquela coisa assim. Aí, sim, vai ser. Vai ser feliz, então? Pensar, sim, vai ser feliz. Obviamente que eu acho que pela dureza do negócio, alguns personagens podem já morrer ou acontecer algumas coisas, né? Então, digamos que teria, né, coisas tristes, mas que, tipo, como se terminasse bem, assim, digamos, sabe? Okay. Mas, tipo, com certas coisas, ok. Tipo, um clima um pouco
Ok, o final então iria redimir as tragédias que acontecem durante a história. Porque a Isa já definiu que vai ser bad a parada. Então vai ter treta, realmente, tristeza geral. Mas o final, pelo menos, vai redimir todo mundo. Então, assim, as minhas ideias acabam agora, gente. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa nesse estilo para o próximo responder? Eu tenho. Brunão, o Seiya, ele é o vilão da história. Se o Seiya é o vilão final da história, quem são os seus minions? Quem que são os caras que vão lutar pelo Seiya contra a galera dele? Shiryu, Yoga e Shun. O Ikki não vai. Olha, gente do céu. O Ikki tá do lado do nosso protagonista. O Ikki é rebelde sempre. Boa, Bruno. Por causa disso, Xará, vai rolar um fatídico Shun contra Ikki. Nossa! Showdown! Aí a gente vai pra pergunta final que todo mundo tem que dizer. Qual que é o nome dessa história? Sente gato. Sente gato. Bananinha. Não, acho que tinha que ser Sensei alguma coisa, sabe? Porque ainda tem o Sei, então o Sensei. Sensei é algum subtítulo. Aí eu não sei o subtítulo. Alpha. Alpha? Pode ser? Seria um recomeço? Pode ser, por mim. Pode ser Alpha, sei lá. Mas alguém teria alguma pergunta? E se não tiver pergunta, a gente finaliza. Eu acho que a gente pode... Agora... Sensei lá do negro. Agora qual é... Sim. Aí agora qual é a ideia de ter feito tudo isso? Moral da história, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar um fanzine. Não sei, um remake pode ser uma coisa enlouquecida, assim. Não, a gente pode... Vamos clamar. Eu acho que assim, agora, quem estiver escutando e tiver talento, escreve uma história, faz um fanzine. Tá aí, a base tá feita. Concurso cultural, né? Quem estiver ouvindo, quiser envolvendo tudo isso aí, no esboço do primeiro capítulo, como seria. O mais legal a gente lê aqui no... Exato, o mais legal a gente chama podcast e a gente comenta. A gente podia ver quem poderia ser o mestre dele, né? Talvez. Então Isa. A Aline acabou de perguntar. Quem é o mestre do nosso protagonista? Lembrando que o Alan abriu a possibilidade do Cavaleiro de Prata talvez ser o mestre também do gato. Possibilidade. Talvez, não necessariamente. Qualquer Cavaleiro de Prata? Ele pode ter mais de um, gente. Ele não precisa ter só um mestre, tá? Sei. Então, Isa, quem é o mestre, ou os mestres, ou a mestra, ou as mestras? Ô, Brunão, antes de entrar nisso, acho que faltou algo muito importante, Brunão. Pois não, Xará. Qual que é o nome desse protagonista? Tá, então vamos guardar. Eu já fiz a pergunta pra Isa. Tá, boa. Quem que é o mestre, Isa? Eu acho válido ser uma mestra. Uma mestra! Legal! Eu já digo, pode ser mais de um, não precisa ser um único. E pode ser o que der na telha, não tem ideia ruim. Se você quiser que o mestre ou a mestra sejam as montanhas, pode ser. Boa. Tipo, vão ser duas mestras. Duas mestras. Que, além de treiná-lo, elas acolheram ele quando ele era novo. Tá. Okay. Então, além de mestras, elas são, tipo, figuras maternas pra ele. Bacana. Ok. Então, Xará. Qual é o nome do nosso protagonista? Mas eu não sei japonês, eu não sei nomes legais de japonês. Não importa, não tem ideia. É egípcio, tem que ser alguém... Egípcio, verdade. Árabe. Legal, gostei. Pode dar um nome árabe, assim. Assim, e convenhamos, Xará, o mundo é globalizado. Tem gente no Egito que não necessariamente tem o nome da cultura egípcia. Mas seria legal o nome egípcio. Dá o nome que você quiser. André. Sacanagem. Não, tô brincando. Não. Falei de sacanagem, porra. Não tem ideia ruim, gente. Pode ser André. Não. Eu falei de sacanagem. Não é esse o nome que eu quero. Eu colocaria... Eu colocaria Nilo. Acho que Nilo é bonito. Tem a ver com o rio, assim, e tal. Bonito, Nilo. Uhum. Quem são os outros da equipe dele já, lá dos amigos dele, da turma dele? Verdade. Quem é o de prata, quem é o de Asgard, quem é o dragão marinho e quem é eventualmente o de ouro.
Quem que é o próximo? A gente tem o Nilo de Gato. É a Aline, então. Só me diz qual é a constelação e de onde esse cavaleiro veio. Assim, qual é o país de origem dele? O de prata é da Turquia. Turco! Ok, Boa. Turco. Diferente. Ou legal. turca. Constelação. Tá todo mundo vivo, né? Então eu teria que escolher alguma armadura que não está disponível. Não, assim, tá todo mundo Boa vivo, pergunta. mas não quer dizer que. Não tá todo mundo vivo, mas não É. quer dizer que todo mundo é cavaleiro, entendeu? Ah, tá. Aí você decide. Qual a constelação do cara? No caso, Cavaleiro de Prata agora. Se você escolher alguém que já tinha, a gente vai ter que se virar pra dar o motivo por que ele não é mais cavaleiro, entendeu? Então, dane-se. Fala o que você quiser. Ou senão pode ser um Cavaleiro de Prata que já tá vivo. Você decide também. Exato. Ela vai ser de Apos. Apos? Que é a ave do paraíso. Ah, legal. Ok. Então agora sou eu. Vai achar. Oh, não. Cavaleiro de Ouro é o Chaka de Virgem. Que? É o Chaka de vir. Aí você criou um problema pra você, Brunão. Não, vocês definiram que tá todo mundo vivo. É o Não, Chaka sim. de Virgem. O problema é que a gente definiu que o Dragão Marinho é mais forte que ele. Não tem problema. O cara Mas não assim, eu acho pode que mas todo mundo vivo, mas dos que estavam vivos até o final da história, né? Sei lá. o Chaka. É porque desde o começo falaram, tá todo mundo vivo. Então, é o Chaka de Virgem, o Cavaleiro de Ouro. Meu Deus. E o Dragão Marinho é mais forte que ele. Gente, que party apelona da porra. Alan, o Guerreiro Deus. É um personagem novo ou é um personagem que já existe? Chaka de bicho. Eu acho que ele é um personagem novo, Boa. treinado lá pelo pessoal que sobreviveu em Soul of Gold. Legal. Ok. Ele Sigmund. foi treinado então pelo. Esqueci o nome dele? Sigmund? Sigmundo. E o Pelo Surter. Sigmund e pelo outro que O Freud. gostava da. O Surter. e pelo Freud. É. Ah, o Freud. Freud. Tá, Ele é lá daquela Esse é o região nome mesmo, dele. então. Pois é. Ele é lá daquela região mesmo, então. Ah, mas qual que é o animal dele, Alan? Qual que é a animal? constelação? Ah, o sempre Que ele animal, sei lá eu. Pode ser um que já existe, pode ser um novo. É. Não tem ideia ruim. Você escolhe. Ele pode ser reencarnação do Siegfried. Eu acho que ele é o herdeiro do Siegfried, da vestimenta do Siegfried, do Ok, hobby divino do ele é o de. Como que é o nome da do Siegfried mesmo, gente? Que branco agora, Dubi. viu? Dubi. É, de tudo. Isa, Dragão Marinho. Quem é o cara ou a mina, de onde ele veio, ou é algum personagem antigo? Ou será que é o canon devido? What the fuck? É porque o canon é o Dragão Marinho, né, gente? Sim, uma turma com Shaq e Dragão Marinho, quero ver você ia segurar essa galera. Meu filho, você tem a força da amizade atrás dele. É verdade. Ai. Vai ser uma mulher. Uma mulher. Uma mulher? Vale lembrar que essa é a mina mais forte da saga inteira. Da saga inteira, Não mano. tem ninguém que é mais forte que ela. Exatamente. Então, leve isso em consideração para responder. Que é claro que isso tudo é muito aleatório, mas a gente está tentando fazer que a coisa faça mais ou menos sentido, entendeu? Ninguém sabe de onde ela veio. Quem sabe de onde ela veio? Ah, eu ia dizer, eu tava pensando aqui em uma coisa pra ela. Eu sei de onde ela veio. Sabe de onde ela veio, gente? De onde ela veio, Xará? Ela veio de outra dimensão! Finalmente tudo acabou e eu venci. Tá na cara, gente, tá na cara! Pensando... Ela é filha do Cano com Saga. Oba, adoro. Como assim, Xará? Eu sei, tô brincando. Só assim, Xará. Por exemplo, os dois acharam a mina e adotaram a mina, entendeu? Ah, pode ser assim. pode ser uma colisão de dimensões tão gigantesca entre os dois que gerou uma mulher. Sei lá, tudo pode nesse mundo. É, mitologia, né? Mitologia, ele é filha das dimensões. Ó! Os nasceram do vinho, né? Não tem muita lógica. Será então, Xará, pra aproveitar essa ideia, já que não tem ideia ruim, ela pode ser uma semideusa? Pode, ué, com Eu certeza. pensei, então, posso Eu ia dizer? falar que ela não. Eu ia falar que ela não ia ser nem humana, nem deusa. Eu ia dizer Ninguém que ela ia sabe ser uma como é. nereida. Olha tem aí, gente, tá tudo aí. Anfitrite, esposa de Poseidon. É.
Eu acho que a gente tem aqui já uma base. De repente os ouvintes podem continuar a história entre eles. O que vocês acham? Que a gente já tá com 1h40 aqui de gravação, acho que já tá no tempo bacana já. Então, essa é a nossa sequência de Sensei. Ai, caraca. Não tem ideia ruim, gente. Boa, gostei. Ficou legal. Então é isso, pessoal. O podcast de remake, reboot, sequência, sequela, prequela está feito. É um assunto que rola bastante no fandom, vai continuar rolando. Esse foi os nossos 30 segundos, ou 1h30, na verdade, sobre o assunto. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu gostei, me diverti. E nos vemos até a próxima.